Nessa manhã nós vamos ouvir a palavra de Deus que está a cargo do nosso irmão Marcos. Ele vai falar salvos pela cirurgia da graça. Nós vamos ouvir com atenção, com ele a palavra. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja conosco aqui nesta manhã. Amém. Antes de falarmos propriamente do título, né? Salvos pela cirurgia da graça, gostaria de fazer uma pergunta. Quantos seres é Jesus? É uma pergunta diferente, né? Jesus, ele é um ou ele é dois? Ou três, né? Quantos seres existem em Jesus? Às vezes confunde um pouco, né? Confunde um pouco. Nós temos um trio celestial que luta ao nosso favor: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e devemos amá-los sem medida. Irmãos, todo o céu acha-se empenhado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se acham empenhados em nossa salvação. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Cristo e as suas duas naturezas. A nossa pergunta foi: Jesus Cristo, ele é dois ou ele é um? Como é que é Jesus, né? A própria palavra Jesus Cristo. Vocês já lembram de terem lido na Bíblia a expressão o Jesus que é o Cristo? Não sei se alguém lembra. Sabia que Jesus é um e Cristo é outro? Só que fundiu-se em uma só natureza. Então Cristo é dois em um? Existe algum ser nesse planeta dois em um, sem ser Cristo? Cristo, ele é divino e ele é também o humano. Irmãos, antes de Cristo vir à Terra, ele era apenas divino. Mas quando ele veio para o planeta Terra, ele somou mais uma natureza. Agora, Cristo não é só divino, ele também é humano. Então Cristo tem duas naturezas. É como se fosse dois em um. É um mistério, nós não sabemos explicar. A grande verdade é que nós estudamos sempre Cristo como homem. E como homem, o que ele fez por nós? A sua graça imputada, né? A graça de Cristo imputada é quando Cristo vai diante do Pai e apresenta seu sangue. Ele nos substitui. É chamado de graça imputada. Ele, como homem, ele veio aqui, morreu na cruz, derramou seu sangue e pagou os nossos pecados. Essa é a graça imputada. Ele imputa para nós a sua vida no nosso lugar e se apresenta diante do Pai para que Deus veja a vida justa de Cristo, e Cristo assim pagou o preço que quem merecia morrer, eu sempre explico para o Henrique e para o Miguel, né? Quem merecia morrer? Éramos nós. Mas Cristo, através da sua humanidade, ele pagou o sacrifício. Porque veja bem, Cristo, antes de se fazer homem, ele era Deus, ele não podia verter o seu sangue. Mas então Cristo morreu ao tornar-se homem. Então agora Cristo tem duas naturezas, homem e Deus. Ele é chamado, tem um outro nome que ele é chamado de Emmanuel, que é Deus ele é Deus conosco, ou seja, ele habita na carne. Ele veio como homem, como Jesus. O Cristo veio como Jesus habitar em nós. É um pouco diferente essa expressão, né? Mas é assim. Lembra-se de aquela passagem de João 1, de 48 a 50, onde Natanael, quando viu Cristo, ele olhou para Jesus, ali como filho do homem, e falou: tu és o Filho de Deus. Natanael falou para Jesus que ele era o Cristo. Natanael cita:
tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí sabe o que Jesus respondeu? Você vai ter mais certeza quando vires os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do homem. Então olha que interessante, Jesus era o Filho de Deus, mas também era o Filho do homem. Era dois em um, né? Vamos ver o que a profetisa fala sobre isso. A natureza humana do Filho de Maria não foi transformada no Filho de Deus. Ou seja, o Filho de Maria não foi transformado no Filho de Deus, mas ela fala que juntou, somou a natureza humana. Vamos ver de novo. A natureza humana do Filho de Maria, que é o Filho do homem, né, não foi transformada no Filho de Deus. Não é que o Filho de Deus se transformou no Filho de Maria, mas antes fundiu-se, ou seja, juntou misteriosamente as duas. Olha então, então Cristo é dois em um. Vamos ver mais um outro texto? Esse texto está em Exaltai 76, a meditação, né? Agora vamos ver o outro. Jesus tomou a humanidade e acrescentou a divindade. Ele revestiu sua divindade com a humanidade. Então ele somou, ele acrescentou. É como se fosse Jesus. Jesus é Deus e é Espírito, né? Nós temos estudado uma sessão de Cristo e seu Espírito, para ficar bem gravado. Hoje é a última sessão desse tema. Nós vamos estudar o Espírito da graça de Cristo sobre esse tema. Então por isso eu estou relembrando só uma pincelada do que foi pregado nas outras mensagens, né? Então veja bem, Cristo, ele acrescentou a natureza humana à sua divina. Ele revestiu a natureza divina com a roupagem humana. Imagina um ser humano pega uma blusa e veste-se com essa blusa. Então foi assim que Cristo fez. Cristo, um Espírito, revestiu-se da humanidade. Por isso que muitas vezes, quando Cristo operava milagres, aí os discípulos, está registrado em João 20, do 30 a 31, e os discípulos creram que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, por causa dos milagres. Então os discípulos só começaram a crer que Jesus, o Filho do homem, era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, por causa dos milagres. Mas havia muita confusão, né? Muitas vezes, até mesmo quando Cristo morreu, nós estudamos nas missões, que eles tinham dúvida quem era Cristo. Às vezes os discípulos falavam, uma vez Jesus perguntou para eles, né? Olha, quem sou eu? Aí os discípulos começaram, olha, alguém fala que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um profeta. E tu, o que dizes? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Havia confusão, né, entre os fariseus, esse homem andando, será que ele era o Filho de Deus mesmo? Ou ele era apenas o Jesus, o homem? Irmãos, Cristo era dois em um. Ele era o Filho do homem, mas também era o Filho de Deus. E é isso que nós queremos falar nesta manhã, sobre o Cristo, o Filho de Deus, porque como Filho do homem, nós sempre pregamos Cristo como aquele que foi morto, foi crucificado, derramou seu sangue, pagou o preço lá na cruz. Amém por isso? Isso ele fez como homem. O que mais que Cristo faz como homem, irmã Cida? Vamos tentar lembrar. Olha, como é que Cristo vai diante do Pai lá? O que ele apresenta? Zacarias capítulo 13. Que feridas são essas em tuas mãos? Né? Então ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Então Cristo como homem Deus, né? Ele está lá encarnado, o Espírito que encarnou, revestiu-se
com a natureza humana, ele está lá. Mas como homem, ele apresenta suas mãos feridas, porque somente como homem Cristo pôde morrer, derramar seu sangue e ter feridas nas mãos. Mas agora, e Jesus em sua natureza divina? Será que nós estudamos? Pouco, né? Pouco se fala de Jesus e sua atuação em nós. Mas falamos do Jesus que morreu, ressuscitou e está lá com o Pai. E parece que isso basta. Mas há muito mais do que Cristo fez por nós. A sua justiça imputada é essa: ele morreu por nós e apresenta-se por nós. Mas Cristo também tem a graça comunicada. Cristo comunica a vida espiritual em nosso ser. Nós estudamos lá em 1 Coríntios 15 que Jesus, como o segundo Adão, era um espírito vivificante que nos vivifica, nos coloca como um exército em pé. Nós também estudamos em João capítulo 6 que Jesus é o Espírito da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Esse capítulo está falando de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E João o intitula de o Espírito e vida. Outra versão fala o Espírito da vida. É a melhor versão. E hoje nós vamos estudar o Espírito de graça do meigo Salvador, registrado em Zacarias 12, verso 10, para completarmos esse ciclo do Cristo espiritual, do Cristo divino, para nós vermos a obra que Cristo realiza em nosso interior. Os irmãos já pensaram para analisar que se de fato Cristo viver em nós através do seu Espírito e habitar em nosso coração, fluirão rios de vida em nosso interior? Os irmãos já estudaram sobre a água da vida que corre do trono de Deus, registrada lá em Apocalipse? Creio que sim, né? Quando nós pegamos o livro do Apocalipse e vemos lá um rio da vida, Apocalipse 22, verso 1. Então lá no céu tem um rio da vida que emana, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E a palavra de Deus fala, que Cristo fala: bebei de mim, né? E jamais terá sede quem bebe da água da vida. O que Cristo prometeu para aquela mulher junto ao poço? Olha, se você beber desta água que eu lhe der, você jamais terá sede. Se Cristo estiver habitando em nós, nada vai faltar, em outras palavras, nada. Teremos cura física, cura mental, cura espiritual, todas as ânsias do crente, todas aquelas desilusões, aquelas tristezas vão desaparecer. Mas será que há algo que está impedindo Jesus de habitar em nós? Nós vamos estudar hoje salvos pela cirurgia da graça. Por que essa fonte da água viva não está fluindo em nosso interior? Será que estamos precisando de uma cirurgia? Já falamos também nas mensagens anteriores, que Tiago White estava passando por uma ponte, e lá ele passou por cima de um lago, e tinha uma represa lá, aquela água represada, e Tiago White, então, um sonho, né? Esse foi um sonho que Ellen White teve. Ele pulou lá no fundo e trouxe um copo d'água lá da fonte. Lá no fundo do lago era água cristalina e tinha uma fonte. E lá ele trouxe um copo d'água lá. E quando ele emergiu das águas, ele ainda estava com a pele com aspecto de morte. Diz que era uma doença para a morte que Tiago White tinha. Mas quando ele tomou esse copo d'água lá da fonte, diz que até a sua pele se restaurou. Quantos gostariam de beber da fonte da vida? Todos nós. Amém. Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel está narrando a água que sai do trono de Deus, sobre essa água do rio da vida,
que o próprio João também narrou lá em Apocalipse 22. Então Ezequiel diz que toda aquela água que corre, ela se torna um rio caudulento, um rio que vai engrossando em suas águas. E lá dentro das suas águas há abundante vida, toda sorte de peixes. E também ao redor deste rio há toda sorte de árvores, e árvores frutíferas. Quantos não gostariam de ter um rio da vida jorrando em nós? Já pensou se nós abríssemos a torneira lá de casa, e nessa torneira de casa jorrasse essa água da vida? Será que estaríamos realizados se tivéssemos a água da vida ao nosso acesso? Mas por que não estamos tendo acesso a esta água? Será que nós não estamos conectados ao conduto que traz a água até nós? A Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 13:5, examinem-se, ou seja, analisem por que a água da vida não está chegando em vós. Se estáis na fé unido a Cristo, ou reprovados. E João 15:4-5 fala: a vara só produz frutos se está conectado à videira. Assim será também se estiverdes em mim. E João 14:20 diz: conhecereis se eu estou em vós e vós estáis em mim. Irmãos, Cristo ele é um conduto, ele é um cano, vamos assim dizer, é um fio, é um cabo que desce do céu até a terra. E esse Cristo ele oferece essa água da vida para nós. Mas será que nós estamos conectados em Cristo a fim de recebermos essa água viva? Porque nossa vida não é frutífera, porque muitas vezes nós andamos tristes, desanimados, porque nós não produzimos vida espiritual em nós. É porque o homem sozinho não consegue, ele precisa estar em Cristo, mas há algo que está impedindo de nós estarmos conectados em Cristo. Nós fomos na reunião das crianças lá em Arthur Alvim, a cantata das crianças, e lá estava plugados em Cristo. Nós temos um canal da Reforma, Conectados em Deus, não é isso? Conectados, uma coisa assim, conectados em Deus. Será que nós estamos plugados em Cristo? Será que nós estamos conectados em Deus? Será que nós estamos ligados à vara? Ou será que nós estamos conectados no mundo, na carne e no diabo? Será que é por isso que não flui o rio da vida em nós? Mas o texto de 2 Coríntios 13 nos diz: examinai se vós estáis em Cristo, ou se já estáis reprovados. Irmãos, a palavra de Deus nos pede para fazermos um exame, vermos a nossa vida, que fruto nós estamos produzindo. Eu, Marcos, que fruto eu estou produzindo, para ver se de fato eu estou ligado à videira, ou será que eu estou ligado ao mundo, à carne e ao diabo? Será que nosso amor está no mundo? Será que nosso amor ainda está na carne? Está escrito em 1 João 1:15: não ameis o mundo. Quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Este mundo passará, este mundo vai perecer. E se nós estivermos ligados nesse tronco, irmãos, às vezes eu falo uma expressão, muitas vezes o tronco está indo lá na madeireira, está indo para a serra, e nós estamos arraigados, nós estamos grudados nesse tronco. Em vez de estarmos na videira que é Cristo, nós estamos ligados à pedreira do mundo, e nós precisamos ser partido dessa pedreira do mundo. Nós precisamos separarmos dessa árvore que está indo para a serra elétrica, porque isso vai perecer. Será que nós estamos conectados ao inimigo, à fonte da injustiça? 1 João 3:10:
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Quando nós fazemos uma introspecção dentro do nosso interior e nós começamos a analisar, porque não confere, irmão Cícero, a mim, nem irmão Cícero, nem a ninguém, apontar o dedo, né? O irmão está em pecado, ou algo assim. Não, mas nós temos que apontar o dedo para nós mesmos e fazer um autoexame, uma análise profunda do nosso interior, para ver se nosso amor está no mundo, se está na carne ainda, se nós temos por pai o diabo, por isso amamos ainda e não conseguimos nos conectar em Deus. É preciso fazer uma cirurgia pela graça. Temos que nos desconectar do mundo e nos conectar a Cristo. E é isso que nós vamos estudar hoje, sobre essa cirurgia da graça. Mas vamos ver mais um pouquinho sobre por que nós estamos conectados ao mal. Atos 13, verso 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e da malícia, inimigo de toda justiça. É claro que nós, como fiéis, como crentes, estamos aqui na igreja de Cristo, estamos lutando pela nossa salvação, não é isso? E de vez em quando nós caímos, é porque muitas vezes nós desconectamos de Cristo e nos conectamos ao mundo, nos conectamos ao inimigo. É necessário uma reforma profunda em nosso interior. É necessário uma cirurgia lá no íntimo da nossa alma para desgrudar, desconectarmos totalmente do mundo, para vivermos 100% como Jesus. Sabe, mas o nosso coração, ele ainda é da carne, né? E a gente gosta das coisas do mundo. Por isso que muitas vezes nós não pedimos para Jesus vir até o nosso coração, o nosso interior. E eu falo mesmo de mim, Marcos, quantas vezes a gente quer ainda praticar um erro aqui, ou outro erro ali, porque nós somos barro, nós somos carne, e nós gostamos do que é mal. Em pecado me concebeu minha mãe, a Bíblia não fala? Nós nascemos em pecado. Então muitas vezes essa cirurgia da graça, ela é um pouco dolorida, né? Tem aquele texto que fala, olha, se teu pé te faz pecar, arranca fora, em João. Olha, se tua mão te faz pecar, arranca fora. Olha, se teu olho direito te faz pecar, arranca fora. É como se Cristo tirasse o nosso olho para que você não use mais para o mal. Mas é melhor irmos para o céu cego do que ficarmos ligados ao inimigo e sermos queimados no fogo eterno. Porque Malaquias 4:1 diz assim: o dia do Senhor arderá como fornalha, os ímpios serão como restolho, não restará nem raiz e nem ramo. E Mateus 25:41: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será que nós preferimos ir sem um olho, sem uma mão, sem um pé, mas desconectarmos desse tronco que está indo para a serra elétrica? Ou preferimos ficar com tudo e ficar amarrado na serra elétrica? Claro que tudo isso aqui é prefigurado, né? Não que Cristo vai arrancar de verdade um olho teu, um olho meu. Mas veja bem, quando nós não utilizamos mais esse olho para o pecado, é como se ele não existisse. É como se Cristo tivesse feito uma cirurgia em nós, e agora não temos mais esse olho, não temos mais o braço. Já que eu uso esse braço para o pecado, é melhor ficar sem ele, mas ir para o céu. Viu, Luzira? Lá no céu, Leila, lá no céu vai ser tudo renovado, um novo corpo glorioso. Sabe que quando Cristo surgiu, ele ressurgiu dos mortos ali, depois que ele foi morto, e ele ressurgiu glorificado. E a Bíblia Inspirada nos diz que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Não vai mais ser esse corpo de miséria, né, que a gente adoece, que a gente envelhece, que as forças vão se indo, a vida vai passando, a vida é como um sopro. Mas irmãos, vai ser tudo restaurado.
Mas ainda que fosse verdade, que Cristo tivesse que tirar um olho, ainda assim era melhor. Mas eu gosto tanto de esse olho contemplar o pecado. Ah, Jesus, não tira de mim ainda não, né, Nonato? Nossa vida é assim, não, Jesus, ainda não, Jesus. Eu ainda não sou tão velho assim, de repente. Ou de repente os de mais idade podem dizer, não, eu sei que eu sou velho, mas ainda gosto de ver algumas coisas e eu não tiro esse olho de mim não. E essa mão aqui, eu gosto de fazer certas coisas, comer certas coisas. Jesus, não tira esse braço meu ainda não. Uma vez eu já contei aqui, né, uma amiga nossa, ouvindo essa pregação desse jeito, mais ou menos, o pastor falando, foi lá em Itanhaém. Foi o irmão João Batista, lá em Itanhaém, aquele irmão de cor, né, o irmão João Batista. E o João Batista falou, olha, é melhor ficar sem braço, sem mão, sem perna. Aí a menina que estava perto de nós, era jovem, falou, olha, vocês vão ter que me entregar para minha mãe dentro de uma caixinha de fósforo, porque vai ter que cortar tudo meu aqui. Porque ela disse que tudo nela pecava, né? Então, já que Jesus vai cortar tudo, claro que é uma expressão. Irmãos, Cristo precisa fazer essa cirurgia em nosso coração. Ele precisa nos desconectar do mundo, desligar-nos do mundo. Isso é urgente. Cristo não demora a voltar. Mas mesmo se Cristo demorasse para voltar, a nossa vida aqui não é uma vida tão passageira. Às vezes alguém tem 80, 90 anos e Deus recolhe. Mas às vezes alguém tem 50 anos e Deus recolhe. Olha, eu tinha um amigo de 18 anos e Deus recolheu ele, era um vizinho meu, chamava João, irmão do Ademilson do Branco. Alguns aqui conhecem eles. O meu sobrinho, Israel, acho que tinha 17 para 18 anos também. Meu sobrinho não, meu primo, Israel. Deus também o recolheu. Então há crianças que às vezes nascem, morrem. Nós vamos brincar com a salvação? Ou vamos deixar Jesus realizar essa cirurgia da graça em nós? O que é melhor? Ficarmos com o olho, ficarmos completo aí, usar os nossos membros para o pecado e depois perecer? Ou deixar Jesus atuar em nós e nos mutilar espiritualmente falando, mas recebermos o céu? É melhor, irmãos. Há lucro que são percas. Ter todos os membros para o pecado é um lucro que é perca. Agora, perder esses membros, mas viver para Jesus, é uma perca que é lucro. Vamos ver como é que é ligado, quando Cristo faz uma cirurgia em nós, como é que é ligado essa cirurgia em nós? E aonde que é ligada essa cirurgia em nós? Romanos 2, verso 29 diz, circuncidado no interior do coração, no espírito. A Bíblia, quando vai falar de cirurgia, ela fala a palavra circuncidar-se. Quando o povo de Israel estava aqui na terra, era o povo escolhido, os homens precisavam fazer uma cirurgia no órgão sexual do homem, né, a parte do homem masculina, para que o homem fosse limpo. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos fazer uma circuncisão no interior do coração. E Paulo, lá em Romanos, ele fala que é no interior, é no espírito. Quando a gente fala de coração, que Cristo vai se conectar ao nosso coração, é no espírito. Ellen White, ela diz que a única forma de o céu se conectar conosco é através dos fios dos nervos cerebrais, através do nosso espírito. E Ellen White também, no livro Vida e Ensinos, eu já falei para os irmãos na pregação passada, que Ellen White queria ter Cristo aqui na terra, porque Cristo estava lá no céu. Mas aí foi dado um fio verde, enroladinho, e o anjo explicou para ela, esse fio verde representa a sua fé no seu espírito. Ou seja, Jesus, ele vai vir pela fé no seu espírito.
é o Espírito de Cristo habitando no nosso espírito. Irmãos, imagina um fio da rede elétrica. Todos têm um chuveiro quentinho em casa, e o inverno que passou, todos ligavam o chuveiro, punham no quentinho. Mas como é? O chuveiro às vezes queima também, né, Luzida? Pode acontecer. Aí tira a conexão. Mas o que precisamos fazer com o chuveiro? Precisa conectar o fio da rede elétrica ao fio do chuveiro. Quando nós compramos o chuveiro, ele vem com uma capinha no fio, né? Assim, às vezes uma capinha até meio removível, mas precisa remover aquela capinha, irmã Cida, né, irmã Sara? Precisa remover aquela capinha e também dar uma lixadinha no fio que vem da rede elétrica e enrolar um no outro e fundir-se um no outro, e grudar, prender, aí passa a vir a corrente elétrica. Assim também, Cristo precisa nos desconectar do mundo e conectar o seu espírito ao nosso espírito. A profetisa diz que é através dos fios dos neurônios, né? É assim que nós nos comunicamos com o céu. E Cristo precisa então fazer essa cirurgia. Lá em Testemunho para a Igreja 347, os nervos cerebrais que se comunicam com o céu é o único meio de contato entre o homem e o céu. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento das sensibilidades mentais. Então, se nós estivermos ligados ao mundo, essa corrente elétrica do Espírito de Cristo não chega até nós. Irmãos, é necessário uma urgência a fim de que desconectemos do mundo. Nosso texto para ser estudado hoje sobre Zacarias 12:1. O Senhor formou o espírito que há dentro do homem. No verso 1 do capítulo 12 fala que Deus formou o espírito do homem que há dentro do homem. O homem é formado de mente, físico, mente e espírito. Então Deus formou um espírito no homem. Isso está no verso 1 do capítulo 12 de Zacarias. Mas agora vamos para o verso 10. Derramarei o Espírito de graça. Agora o Espírito de graça, o Espírito de Deus tem que ser derramado no nosso espírito. Então, como é uma conexão de espírito para espírito. Mas vamos ver se esse Espírito de graça, às vezes alguma versão está com a letra minúscula. Será que Deus está pondo um espírito no homem, o espírito do próprio homem no homem? No verso 1 sim, mas no verso 10 dá-se a entender que é o Espírito de Deus. Algumas Bíblias têm a versão maiúsculo, Espírito maiúsculo, né? Mas para nós termos certeza de quem é esse Espírito que Zacarias 12, verso 10 está dizendo, que Deus vai derramar seu Espírito de graça. Lembramos que Cristo tem a graça imputada e a graça comunicada. A graça preciosa, a graça que salvou. A graça pertence a Cristo. Mas vamos ler um texto da Review and Herald de 25 de fevereiro de 1909. Vamos ver de quem é esse Espírito que a profetisa enriquece o texto de Zacarias 12, verso 10. Acrescentai o Espírito de graça celestial à vossa experiência. Este é o sinete, ou seja, é o sinal, a marca, o carimbo, o anel, a peça, eu procurei no dicionário, do meigo Espírito de Cristo. Então, o Espírito de graça é o meigo Espírito de Cristo que é conectado até nós. Irmãos, lembremos que no início da mensagem nós falamos de Cristo divino e Cristo humano.
Cristo, enquanto homem, ele está limitado no céu. Ele não consegue ter acesso a todos os corações. Mas através da sua natureza divina, ele como Deus, em seu Espírito, ele consegue chegar até nós. E através dessa conexão, Cristo então, ele consegue nos desligar do mundo e nos conectar ao céu. Agora entra aquela parte, né? Em Joel 2,13, rasgai o vosso coração. Se você quiser se conectar com Cristo, nós temos que nos rasgar do mundo, rasgar o nosso coração, deixar o mundo para lá e nos conectarmos ao Senhor. É aquilo que já falamos, né? Se teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Se teu braço direito te faz pecar, arranca fora. Se teus pés te fazem pecar, arranca fora. Mas é o homem que faz isso? É o homem que consegue fazer essa cirurgia? Não. É o Espírito de graça concedido ao homem. E Ezequiel 36, do 26 a 28, nos diz: tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne novo, e porei o meu espírito no seu interior, e os levarei a agir segundo as minhas leis. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor circuncidará o teu coração, para amares o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Está aqui o segredo da vida. Já que quem estiver ligado a Satanás, haverá um fogo preparado para Satanás e seus anjos, o lago de fogo. Mas os que estiverem conectados com Cristo, os que se sujeitarem a essa cirurgia espiritual lá do nosso interior, de desconectar o fio do mundo e nos conectar o fio do céu com o nosso fio cerebral, através do nosso espírito, com o Espírito de Cristo. Então, dessa forma, nós poderemos ter um novo coração. Agora, a fonte do céu está ligada em nós. Agora, o rio da vida pode chegar até nós. É porque antes tinha o mundo, a carne e o diabo em nós, conectados a nós. E isso estava impedindo nosso coração, o nosso interior, de receber as fontes das águas da vida. Jeremias 4,4: circuncidai, ou seja, operai o vosso coração cheio da malícia das vossas obras, para que o Senhor não venha com fogo ardente que não se apaga. Então, irmãos, nós vamos nos libertar desta morte, se Cristo operar em nós uma cirurgia. Olha como Cristo faz, Malaquias 3,3: assentar-se-á como fundidor. Fundidor é como se você derretesse a prata e o ouro, e purificará os filhos de Levi. Então olha como vai ser essa cirurgia. Cristo, ele vai fundir você, vai me fundir. O que é fundir? É pegar um fogo quente e nos derreter. Primeiro nós falamos aí que Cristo parece que vai ser feito um churrasco, né? Primeiro falamos que Cristo vai cortar nosso olho, nossas mãos, nossos pés, e agora Cristo vai nos derreter. São linguagens figuradas para que nós possamos entender o que Cristo vai fazer conosco. Então ele vai nos purificar. Primeiro ele vai derreter tudo em nós, vai desfazer tudo que é mal em nós, né? Agora olha esse texto do Espírito de Profecia que está em Meditação Matinal de 1956, na página 24. Então, depois de Cristo, lá o texto de Malaquias 3,3, primeiro ele derrete nós, vai nos purificar. Agora vamos ver o que o texto de Meditação Matinal vai falar.
a divindade e a humanidade acham ser fundidos. Não falou que Malaquias 3,3 não fala que Cristo vai fundir como quem derrete o ouro e a prata? Agora a profetisa está dizendo que a divindade e a humanidade acham ser fundidas naquele que tem o Espírito de Cristo. Pronto, matamos a charada. Então, depois de Cristo derreter o nosso interior, derrete, agora Ele nos gruda no Espírito de Cristo. Agora nós e Cristo somos fundidos em um só. Cristo se liga em nós como um só. Irmãos, quando isso acontecer, nós vamos parar de pecar. O problema é que nós muitas vezes impedimos Cristo de fazer essa obra no nosso interior. Então nós continuamos no pecado. Vamos ver o que está escrito em Obreiros Evangélicos 287. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, ou seja, quando essa cirurgia da graça me exclui da carne, do mundo, da mente poluída, me renova, né? Quando essa cirurgia da graça de Cristo vem a mim e faz esse serviço, todo falso Deus é expulso da alma. O vazio é preenchido com a comunicação ao Espírito da graça de Cristo. É preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Então agora que nós nos encontramos vazios, tudo foi derretido em nós, o olho foi tirado, a mão foi tirada, tudo espiritualmente falando, irmãos. Agora Cristo toma o vazio e preenche-se em nosso lugar. Ele fica conectado, ele funde-se em nós. Agora vamos ver o que está escrito em Caminho a Cristo, página 73. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza se transforma. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, domina a alma e dirige os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Pronto, Cristo conectado em nós a uma transformação geral. Mais um último texto, segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, 694. Sobre o controle do Espírito de Cristo, nossa vontade passa a ser a vontade de Cristo. Deus efetua em nós o querer e o fazer. Olha aqui o segredo. Nós gostamos do que é mal. Mas quando Cristo se conecta em nós, até o nosso gosto vai mudar. Agora Cristo traz de novo a mão de volta. Agora Cristo traz de novo os pés, os olhos, porque agora Cristo não é mais nosso essas mãos, é a mão de Cristo atuando em nós. Claro que é sentido figurado, né, irmãos? Cristo vive em nós agora. Tudo que é de Cristo agora em nós, o seu caráter, o seu amor, o seu Espírito, não é mais o meu Espírito que vive em mim agora. Meu Espírito está conectado com o de Cristo. Agora não é mais o meu caráter formado em mim, agora é o caráter de Cristo que vai formando em mim. Irmãos, até o gosto, o texto de Mente, Caráter e Personalidade está dizendo que até o gosto vai mudar, porque por hora nós gostamos de estar ligado à carne, ao mundo, ao inimigo, né? Nós gostamos disso, mas quando Cristo estiver em nós através dessa cirurgia, tudo acaba. E o nosso texto, então, central, que o texto para base da nossa oração, para ir findando já o nosso estudo, Zacarias 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta contra o pecado e a impureza, ou a imundícia. Irmãos, a fonte ainda está fechada. Por que os rios da vida, o rio da água da vida, ainda não vem até nós? Porque Cristo, o pão celestial, ainda não consegue nutrir a nossa mente, o nosso interior. Porque ainda nós não recebemos o Espírito de graça, o Espírito cirurgião da graça de Cristo, registrado em Zacarias 12, 1. Essa graça de Cristo
é a graça comunicadora, é a graça transformadora de Cristo. E Ele faz isso como? Através do seu Espírito, através da sua vida divina, através da sua natureza divina. Cristo opera esse trabalho, porque como homem, Cristo está limitado ao céu. Mas infelizmente, pouco se estuda isso. O Espírito vivificante de Cristo, registrado em 1 Coríntios 15, Ele como segundo Adão, é um Espírito vivificante que vem até nós e nos vivifica. Em João 6, é estudado, João fala que Cristo é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, e rotula Cristo como o Espírito da vida. E agora vem Zacarias e nos diz, Zacarias 12, verso 1, que o Espírito de graça vem fazer uma cirurgia para que venha uma fonte de vida aberta em nós. Se nós, irmãos, não tivermos o Espírito de graça, o Espírito cirurgião de Cristo, limpando o nosso coração, para que haja uma fonte aberta, as águas do rio da vida não terão contato conosco. Nós não participaremos da água da vida, nós não participaremos do pão celestial que desceu do céu. Nós precisamos dessa cirurgia da graça que Cristo realiza através do seu Espírito de graça. E assim, irmãos, nada vai fazer falta para nós. Assim como a mulher samaritana, nós não teremos mais sede das coisas desse mundo. Nossa sede será uma sede espiritual. Nós almejaremos Deus. Assim como os servos clamam pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, diz o salmista. Nosso coração vai desejar as coisas do céu. Nossa alma, nosso íntimo vai desejar estar em conexão com Cristo. Mas é necessário fazer essa cirurgia. É necessário deixarmos as coisas desse mundo. Deixar que Cristo tire de nós, remova do nosso coração as vaidades, o amor a esse mundo, o apego. Aí sim, teremos essa fonte aberta de Cristo Jesus em nós. Amém. Assim, após ouvirmos a palavra de Deus, vamos concluir nosso culto cantando o hino de número 180.